Só para vocês entenderem a ideia, você tem um Nokia tijolão do ano de 2000 à sua esquerda e que telefone é esse à sua direita? Para os jovens mais descolados. Eu trouxe um telefone da moda, porque falaram que eu ia pregar para jovens, certo? Mas aí estava eu e você aqui no circuito e já comecei a ficar um pouco preocupado. Mas vamos todos ficar de pé para ouvir o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26, do verso 12 ao 25. Glória a Deus. Eu vou ler os versículos pares, eu peço você com a sua bela voz, leia os versículos ímpares. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo, juntos. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da tua presença. Glória a Deus. Existe um sentimento muito forte no meu coração estar aqui essa noite, porque eu sou um pastor que nasceu sem pastor. Quando eu fui ordenado, meu pai já era morto. Então eu assumi uma igreja sem ser pastor. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma coisa chamada prioridades. E foi interessante que 4 homens acendeu um sinal na minha mente que deveriam se tornar referências para o meu ministério. Primeiro, Bispo Rubens, um dos homens mais generosos que eu conheço na minha vida. Depois, Pastor Jorge, de Santa Cruz, por causa da sua calma e da sua paciência. E em terceiro lugar, vem o Pastor Álvaro. Nem ordem não, tá? Tá todo mundo igual no mesmo grupo. Porque o Pastor Álvaro, eu sempre vi nele uma coisa que eu via muito no meu pai, a disciplina de fazer as coisas de Deus com seriedade. Tanto que, num certo momento, eu faço uma ligação para ele e ele logo chega. Você já vai chegar com esse tipo de pergunta para mim? Eu queria saber sobre a questão de organização financeira da igreja e ele foi a primeira pessoa que eu procurei. E é muito bom, apesar de eu ser uma pessoa jovem, com muitas visões, com muita coisa que eu quero fazer no meu coração, eu entendi, tocado pelo Espírito Santo, que eu precisava olhar para os marcos antigos. Eu precisava olhar para os fundamentos. Eu precisava olhar para os homens que tiveram sucesso em tudo aquilo que fizeram. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja de sucesso. É o mesmo espírito que há 13 anos atrás, eu jovem, ao entrar nesse local, hoje eu sinto a mesma coisa. E me foi me dada uma missão para falar com jovens. E todo mundo aqui é jovem. Quem é jovem, diga amém. Eu costumo dizer que jovem é mais uma questão de espírito, é algo pessoal em vocês. Mas quem aqui já utilizou o famoso Nokia tijolão? Sem vergonha, assuma a sua idade. Glória a Deus, isso.
Caso você não saiba, jovem, antes de chegar nesse belo telefone que você possui aí hoje, nós tivemos uma história. Tudo tem um começo, tudo tem um fundamento. Algumas pessoas acreditavam que o telefone Nokia 3310, como é chamado também, era uma arma branca, porque se caísse de um alto de um prédio, ele poderia matar a pessoa que estava embaixo desse prédio. Era considerado uma arma de guerra. 10 dias de bateria e não desligava. Diz a lenda, algumas pessoas que encontraram em seu armário esse telefone para tirar a poeira, ainda tinha um traço de bateria. Eu duvido o seu iPhone fazer isso. É um desespero isso daqui. A bateria está com 88% de saúde já está horrível já. Já estou pensando na hora que eu vou dar um pulinho para trocar a bateria desse rapaz aqui. Trocar o telefone não dá não, está difícil. Mas é algo tão antigo, mas era algo extremamente sólido e confiável. Ah, pastor, mas não tinha câmera. Não, não tinha. Tinha um joguinho da cobrinha que era viciante. O famoso Snake, né? Ficava para lá, uma cobrinha atrás de uma bolinha. Depois você, mais jovem, procura no Google. Mas existiu algo mais antigo do que isso. Acredite. Pastor Álvaro teve um desse. Pergunte para ele mais tarde. Tá legal? Eu não cheguei nesse nível, tá? Tô tranquilo. Eu vi meu pai usar, mas naquela época eu não podia ter. Era coisa que só os pais mais velhos tinham. Mas o celular nasceu no ano de 1973. Mas só foi comercializado em 1983. Anos depois ele foi. Antes era algo militar, era algo reservado para os presidentes, mas mais tarde veio a ser comercializado e, como tudo no Brasil, chegou um pouquinho atrasado. Chegou 7 anos depois, 1990. Foi quando a primeira ligação móvel foi feita no Brasil. E apesar dessa diferença tão grande entre o celular do ano de 2000 e um celular que você está vendo hoje em 2026, foi necessário uma história, uma base, para que o telefone que você tivesse hoje chegasse até você. Foram necessários fundamentos que há 26 anos atrás muitos não entendiam. Se você chegar hoje e voltar no tempo e mostrar para uma pessoa que você pode conversar com uma pessoa olhando para ela, ela vai chamar você de quê? Louco. Isso é impossível. E hoje, se você sente saudade da pessoa que você ama, você vai pegar o seu telefone e fará uma videochamada. Você vai matar a saudade daquela pessoa. No início dos anos 80, só podia ter telefone quem fosse extremamente rico. Quem aqui teve telefone na época Telerge? Eu tive no final da carreira. Pessoas foram à falência quando o telefone se tornou algo popular, quando foi privatizado. Mas isso aqui já custou o preço de um carro, uma linha telefônica. Só a linha, nem o aparelho. Era o preço de um carro. Então, eu e minha mãe, nós íamos até um orelhão que ficava dentro de uma farmácia. Rio de Janeiro sempre foi perigoso. Eu morava em Madureira. Quem aqui usou o orelhão? O culto é jovem mesmo, pastor? Eu estou um pouquinho preocupado. Estou um pouco preocupado. Mas que bom que todo mundo entendeu a referência. Você que é mais jovem, dá um Google. Orelhão. Tá legal? Como o Rio de Janeiro sempre foi um lugar muito seguro, muito bom de se andar, passear com a família, existiam orelhões dentro de farmácia. Nós chegávamos lá, na empresa do meu pai tinha um telefone na mesa do chefe, chamava meu pai, só podia ligar para meu pai uma vez por mês. Chamava ele, o chefe era bravo, trabalhava na Light. E ia lá, atendia a ligação e marcávamos o encontro. Às vezes ligavam para um parente distante e aquele encontro iria acontecer um mês depois. Mas aquela pessoa estaria lá te esperando um mês depois. Provavelmente hoje você marcar um encontro e mandar um zap para uma pessoa, ela vai dizer, estou chegando, e ela nem saiu do banho. Quem já passou por isso? Uma certa vez marquei um encontro com a minha tia e com o namorado dela. Nós fizemos 6 bandejas de lasanha. Marcamos e um mês depois ela chegaria. Eu comi lasanha por 2 semanas, a minha tia não chegou. Nem soubemos o que aconteceu naquela época. Mas nós estamos chegando agora numa época um pouco diferente. Eu me trancava numa biblioteca de uma faculdade cheirando a mofo. Minha rinite coçava o nariz. Hoje você fala para o Gemini ou para o chat GPT, eu quero saber isso, isso, isso. E ele te entrega um trabalho pronto.
Agora fique esperto, o seu professor também sabe agora descobrir se o seu trabalho é não ou feito por uma IA. Mas todo esse avanço tecnológico, será que isso está fazendo bem para a nossa sociedade? Eu queria que você se perguntasse isso. O número de consultas estão reduzindo, pastor Álvaro? Né? A nossa sociedade cada vez mais torna necessário procurar ajuda de especialistas, como da área do pastor Álvaro. É um privilégio ter um pastor. Meu desejo de formação, além da área de tecnologia, é me formar em psicologia. Porque nunca foi tão necessário cuidar da mente das pessoas como nos dias de hoje. Porque nós somos uma geração que modernizou em tantas coisas, mas nós estamos esquecendo os nossos fundamentos. Nós estamos esquecendo de tudo aquilo que deu origem àquilo que nós somos hoje. Eu mostrei para vocês 2 gerações de celulares, mas agora eu quero mostrar para você 2 gerações de homens distintos, cada um com a sua própria história. Mas eu quero mostrar para você qual foi o segredo da vitória de ambos os homens. Passaram por lutas, passaram por adversidades, mas foram mais que vencedores, graças ao Deus Todo-Poderoso a quem eles serviam. Aqui eu creio que tenham gerações de jovens. Quem aqui o pai e a mãe estão presentes? Você dá ouvido a tudo que a sua mãe fala? Gostei. Você? Tranquilo? Quem aqui acha que o que o seu pai e a sua mãe falam, às vezes, não é muito adequado? Se levantar a mão, você pode tomar um puxão de orelha em casa, amém? Então você guarda para você isso. Mas a melhor coisa, nós como igreja, quando enfrentamos esses períodos de dilema na nossa sociedade, é nos voltarmos para a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Por mais que o homem tente desqualificar a palavra de Deus, ela é atual. Porque tudo o que está acontecendo hoje já estava escrito na palavra de Deus. Então, ela é o nosso norte. Quando a igreja tem problemas, a igreja precisa voltar-se à palavra de Deus. E antes mesmo de chegarmos propriamente à história de Isaac, Abraão entra em cena. Ele sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que Deus mostra para ele. E veja você que interessante. Primeiro grande desafio. Abraão era um homem rico e bem-sucedido. O que eu vou fazer saindo da minha terra para obedecer a Deus? Imagine você, dono de uma multinacional, ele era um homem influente dentro do governo em Harã, era um homem com muitas posses. O que você vai fazer saindo da sua terra, onde você está muito bem, com suas posses, e se tornar um nômade? Para poder atender a uma promessa de um filho, sendo que você e a sua esposa não podem mais ter condições de terem filhos. Você com 100 anos, sua esposa com 99 anos, e de repente é colocado para você: me obedeça. Coloque de lado todo o poder e influência que você tem. Eu tenho uma missão para você. Eu farei de você uma grande nação. Eu acho que se um homem aqui hoje falar isso para sua esposa provavelmente vai puxar a sua orelha e vai dizer que você não está regulando muito bem e vai querer marcar uma consulta com o pastor Álvaro, provavelmente. Mas acredite, eu perdi um diácono, eu perdi um músico, eu perdi um dirigente da minha juventude por causa de um PlayStation 5. Rapaz humilde, vindo da comunidade, de repente ficou rico, passou a ganhar 20 mil reais por mês. Eu falei, que bem, olha como Deus tem te abençoado. Aí ele ficava jogando até as 3 horas da manhã, ele ficava muito cansado. Ele chegava no teclado quase dormindo assim. O que está acontecendo, Jesus? E ele encontrou uma solução. Pastor, eu vou me mudar para perto do trabalho e sair da igreja. Assim eu poderei descansar mais e jogar à noite. Você entende que existem riquezas que tiram as pessoas dos seus objetivos? Mas o que você está vendo aqui, Abraão, nesse exemplo, nesse testemunho, é que ele não se preocupou com o que ele tinha. Ele pegou, negue-se a si mesmo, nem estava aplicado aqui nesse momento, mas ele colocou de lado tudo que ele tinha e fez aquilo que Deus mandou. Será que você é capaz de fazer isso? Se o seu pastor Álvaro tirar você daqui hoje e te mandar para o Nordeste, será que você é capaz de cumprir uma missão como essa? Mas tudo bem. Mas o desafio estava só começando. Ele sai dali e a sua esposa até dá risada. Como pode? Já me cessou o costume. Como eu posso gerar um filho?
lembra sempre de uma coisa: tudo que Deus promete, não o homem, ele é poderoso o suficiente para sustentar e cumprir na sua vida. É por isso que eu costumo dizer para a minha igreja algo muito sério: não terceirize o agir do Espírito Santo de Deus. Às vezes você pensa que eu, que sou pastor, pastor Álvaro, os demais pastores dessa igreja, somos um agente especial que chega no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo fala com cada um de vocês. E poderá falar muito melhor do que eu ou o seu pastor, se você tiver intimidade com ele. E Deus sustentou a sua promessa, porque ele não é homem para que minta, e ele entregou a promessa, o filho da promessa, Isaque. Imagina que alegria, que vaidade no coração de Abraão, um homem já em idade avançada, com o seu filho. E agora começa a caminhada. E todo filho gera expectativas. Quem tem grandes expectativas sobre o seu filho, diga amém. Eu tenho expectativas. Eu fico feliz, as minhas filhas, uma é a Mídia e a outra é a minha baterista e está aprendendo teclado agora também comigo também. Elas que resolvem tudo na igreja, na minha ausência. Então, eu preciso entender que muitas das vezes o grande problema que nós enfrentamos, você jovem enfrenta, é a dificuldade que você tem de trilhar o seu caminho sem ter que lidar com tudo aquilo que seu pai espera que você faça. Sabe qual é a única coisa como pai que eu espero das minhas filhas? Que elas escolham Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso eu espero delas. Mas se a cobrança está difícil, fica tranquilo. Se Deus estiver no controle de todas as coisas, o seu futuro será brilhante. Tenha certeza disso no seu coração. Só que é engraçado que muitas das vezes você olha para a vida de uma pessoa e pensa: seria que Isaac vai ser Abraão 2 o retorno? Será que ele seria Abraão 2 a missão? Será que ele seria Abraão 2 a volta dos que não foram? Não. Ele seria simplesmente Isaac. Você tem 14 capítulos falando de Abraão e você tem menos de 4 capítulos falando sobre a história de Isaac. Mas isso não quer dizer que a história de Isaac seria uma história menor. Seria a história que ele iria trilhar. Ele trilharia a sua história. Pergunta para o jovem do seu lado: você está trilhando a sua história? Pergunta para ele. Volte para o texto base comigo, os primeiros 4 versículos. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Lembra sempre, quando você está debaixo da vontade de Deus, é bem provável que você seja abençoado. Não quer dizer que você não terá tribulações, lutas, mas debaixo da vontade de Deus o tratamento é diferenciado. Eu vejo isso. Ele enriqueceu e continuou prosperando. Ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ele foi extremamente bem-sucedido, ao ponto de incomodar as pessoas. Às vezes, você vai ver uma pessoa no seu ambiente de trabalho de cara feia para você e você... O que eu fiz? Naquele que habita o Espírito Santo de Deus, diabo, inimigo nenhum sorri para você. Você é um instrumento. Você tem que entender. Se você está num ambiente que não é cristão e a sua presença não incomoda, preste atenção. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que fica causando em todo ambiente que você vá, não é isso. Mas a luz que há em você tem que incomodar as trevas que existem nesse mundo, jovem. O seu testemunho tem que ser diferenciado. E você vai observar que as escolhas de Isaac mostravam que ele era uma pessoa diferenciada. Se você voltar para os versos de 1 a 5, mesmo capítulo, Gênesis 26, de 1 a 5, olha o segredo de Isaac. Isso é para você, jovem. Guarde isso no seu coração. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito. Ir ao Egito era a decisão mais provável daquele momento. Era uma cidade bem estruturada para aquela época, regada por bons rios, que permitiria recursos. Era a escolha mais óbvia. Às vezes, você está olhando o limite de crédito da sua conta e a escolha mais óbvia é você se endividar. Só que, meu amado, você crê que Deus proverá? Você crê que Deus proverá tudo na sua casa? Então, antes de você procurar a coisa mais provável, primeiro, coloque o joelho no chão e pergunte: Senhor,
Por que eu estou passando por isso? O que tu podes me ensinar com isso? E qual é a provisão que tu vais me enviar para que eu possa sanar esse problema? Ou isso que está roubando a minha paz, a minha alegria? Nem sempre a resposta será a coisa mais provável, porque mesmo sendo algo lícito, se o que você estiver fazendo estiver fora da vontade do Senhor, você estará sozinho na sua caminhada. Você pode estar fazendo a coisa mais certa de todas, mas se você não estiver debaixo da vontade de Deus, dificilmente você terá sucesso. Então ele fala, não vai para o Egito, habite nela, né? Agora ele manda aí para a terra que ele vai indicar, habite nela e serei com você e o abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ele fugiu do que era óbvio, mas a principal coisa que Isaac entendeu, que ele tinha que seguir o exemplo do pai dele. Ele precisava seguir os fundamentos de Abraão. E assim como Abraão obedeceu a Deus, Deus chegou para Isaac no pessoal e falou assim, ó, Isaac, lembra do sucesso do seu pai? Eu creio que Isaac tenha dito, sim, ó. Tu foste excelente com meu pai. Siga por esse mesmo caminho, que você também será abençoado. Siga o exemplo que seu pai teve. E quando nós vamos agora para os versos 16 e 17, vão acontecer uns probleminhas agora. Porque não quer dizer que porque você está debaixo da vontade de Deus, que você não passará por problemas. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Fala para o seu irmão, no mundo tereis aflições. Estende bom ânimo. O Deus a quem você serve venceu o mundo. Esse é o extraordinário da palavra de Deus. E agora, ele está obedecendo a Deus, está fazendo tudo certo. Ué, por que está acontecendo um problema aqui então? Vamos investigar esse problema. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso, verso 16, do que nós. Então, versículo 17 agora. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Quero que você faça uma pergunta para o seu irmão agora nesse instante. Pergunta para ele aí. Isaac arranjou confusão? Pergunta para o seu irmão. Isaac caiu na briga com alguém? Isaac xingou alguém? Isaac mandou indireta para algum irmão da igreja no status do Instagram ou no WhatsApp? Não. A Bíblia ensina, meu irmão, procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. O que Isaac fez foi continuar. Você tem duas posturas quando o problema acontece na sua vida. Ficar parado, ficar em uma autoclemência, autopiedade, por quê, ou continuar. Eu creio que todo cristão, na verdade, igual foi falado ao povo de Israel, diga a Israel que marche. Então, você continua marchando. Porque se você crê que Deus é contigo, a solução cedo ou tarde estará nas suas mãos. Mesmo que você esteja passando por adversidades. Então, Isaac fez o quê? Agora eu preciso entender onde meu pai teve sucesso. O grande problema na hora da adversidade é que muitos de nós gostamos de reinventar a roda. Cuidado. Muitas vezes a solução está no mais simples. Eu sempre aprendi, menos é mais. Menos é mais. Então ele tem um problema. O tipo de agricultura dele, o tipo de pecuária que ele trabalhava, necessitava de água em abundância para seus servos, para os seus animais, para sua família, seus rebanhos. Ele precisava de água como nunca. E ele está passando por problemas. E ele ainda não tem água. Isaac tornou a abrir os poços que seu pai Abraão havia feito, porque os filisteus haviam entulhados após a morte do pai dele, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já tinha dado. No primeiro poço, deu problema, e passou a se chamar Gerar. Depois, no poço seguinte, passou a se chamar Ezeque. Então cavaram outro poço também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou outro poço. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não houve conflito nesse poço. Ele pôde sanar a sede dos seus rebanhos, da sua família, dos seus servos, e tudo ficou bem. Só que algumas pessoas gostam de
pegar esses poços, darem significados para eles, fazer uma exposição poço a poço. Bacana, é legal fazer isso, mas o meu alvo hoje é ser um pouco mais produtivo, dado a extensão da leitura. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Os poços que foram construídos pelo pai dele, Abraão. Você concorda comigo que Abraão foi uma pessoa bem-sucedida? Sim ou não? Sim. Então a primeira coisa que ele fez foi, olha, eu preciso olhar para tudo que meu pai fez que deu certo, para que eu possa resolver o meu problema agora no presente. Não é vergonha nenhuma você olhar para o modelo daqueles que são autoridades sobre você. Porque muitas das vezes, seja verdadeiro comigo, jovem, nós achamos que sabemos mais. Eu estou falando alguma mentira, por um acaso? Não. Existe uma vaidade em nós de achar que nós podemos fazer um pouco melhor. Até que chega o seu pai perto de você e fala: se você tivesse feito da forma como eu falei, você não teria sofrido. Não existe vergonha nenhuma nisso. Então, com calma, com paciência, Isaac olhou para os fundamentos de tudo aquilo que tinha sustentado o pai dele no passado. Ele olhou, olha, deu certo. Eu preciso disso para mim. E não é vergonha nenhuma eu seguir. Ele não reinventou a roda, ele não procurou um novo método. Ele não quis criar novos poços. Ah, não, esse é do meu pai, eu quero criar meu próprio poço. Eu quero criar minha própria história. Não. Ele tinha pressa, ele tinha urgência. E ele fez o básico. Eu vou pegar o exemplo do meu pai, eu vou pegar tudo que ele fez e restaurar. Foi isso que ele fez. Há muito tempo se escuta nos corredores das igrejas que todos querem viver um avivamento. Quem já escutou isso pelos corredores das igrejas? Quem viveu nos anos 80, anos 90, lembra muito bem disso. O que nós vimos naqueles anos. Eu lembro, até hoje o granito está rachado no púlpito. Uma jovem dormiu no espírito, ela rachou o granito de fora a fora. E quando ela levantou, não tinha uma marca na cabeça dela. Eu vi coisas que só hoje, depois de adulto, eu entendo o que aconteceu naquelas noites. Mas hoje você vive um tempo onde a igreja precisa ser emocionada pelo altar, senão o louvor não flui. Os antigos entendiam que antes de chegar no ensaio, todo coral e orquestra ficavam 30 minutos de joelho. O fogo já descia antes do culto começar. E hoje, muitas das vezes, nós achamos que o repertório das músicas que nós escolhemos, se escolhermos bem o repertório, talvez nós vamos conseguir impactar a igreja. Se o solo da guitarra for bem executado, se os pads do teclado forem acionados na hora certa, os grooves do baixo, os tribais da bateria, eu vou conseguir contagiar a igreja, mas eu quero dizer para vocês, jovens, dessa geração que está chegando agora, a técnica de vocês é excelente. Vocês têm que estudar. Mas quando vocês chegarem no altar da igreja, entrega a palha e deixa que Deus jogue o fogo sobre o louvor de vocês. Vocês precisam entender isso. Eu estou aprendendo agora, depois de velho, isso. Porque eu, como pastor, eu sei fazer um culto muito bem organizado. Pastor Álvaro faz um culto, ó. Se botar ele sozinho aqui, o filho dele, ó, arrebenta. Mas sabe o que tem sustentado esse ministério através dos anos? É o poder de Deus. Pastor Álvaro é um homem simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, quando chegamos como jovens, eu parabenizo você. Quem é o baterista? É o Arthur? Eu sou músico, tá? Eu sou músico de duas igrejas. Eu sou músico na igreja de Realengo 1 e da Realengo 2, porque a igreja fica no final da minha rua. Então eu tenho duas igrejas. A minha, que eu sou pastor, e a que o pastor Fernando e o pastor Tiago. Já teve aqui já o Tiago ou o Fernando? Algum dos dois? Então eu sou músico duas vezes, né? E sou músico do pastor também Álvaro no Presbitério Nacional. E é algo extraordinário poder servir ao Senhor. E eu sou baterista e tecladista também. Então, Arthur, dá a dica para você. Coloca 2 paquetas de reserva para você, ó, do seu ladinho. Ou pede uma bolsa. O pastor Álvaro vai te dar de presente. Que na hora que voar, você puxa outra paqueta e ninguém vê nada. Mas eu louvo a Deus. Isso é muito bom, porque segunda-feira tinham jovens que já estiveram dentro de uma igreja e tiveram suas vidas ceifadas. Eu não fico feliz, porque nós temos um pastor na nossa vida que é ex-usuário de droga, que ficava abandonado na Cracolândia, um amigo querido meu, mas que a palavra do Senhor resgatou a vida daquele pastor.
E vocês podem mudar uma geração. Vocês são os próximos 50 anos da nova vida de Queimados. Eu não vou estar mais aqui, pastor Álvaro não vai estar mais aqui. Mas os fundamentos que o pastor Álvaro colocar no coração de vocês, tratem isso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque isso é ser igreja. Eu posso emocionar você de diversas formas. Eu conheço estudo de escalas musicais para influenciar o seu emocional. Só que quando você voltar para casa, o que vai sustentar é o poder de Deus, não só o que eu fiz no teclado durante o culto. O que muda, você entende que nós vivemos uma geração de igrejas. Eu sei que talvez o coração de vocês, jovens, pergunte assim: eu quero um louvor mais introspectivo. Se o pastor Álvaro apagasse as luzes, pintasse as paredes de preto, jogasse uma fumaça. Eu já até vejo a cena, eu subindo no altar, a fumaça subindo, levantando, os músicos entrando, todos assim, ó. Imagina a cena, é incrível, né? Os músicos se posicionando e o som. Só que isso é show, isso não é culto. Eu amei o medley que vocês fizeram com aquela música com muito louvor. Eu nunca pensaria que vocês saíram daquela música para um com muito louvor. Eu vou fazer. Eu amei. É muito legal. Mas sabe por quê? Existe uma sensibilidade. Não sei quem foi a pessoa que organizou isso aqui, mas em algum momento a pessoa que foi responsável por isso, ela foi tocada pelo Espírito Santo para essa sensibilidade de trazer algo novo e algo antigo que abençoou a igreja e abençoar a igreja hoje no presente. Ou seja, no coração do time de louvor dessa igreja, o passado não foi desqualificado. Porque olha o que a palavra de Deus nos fala. Leia para mim todos juntos, é uma só voz. Não. Eu sei que às vezes pode cheirar um pouco até naftalina, um pouco antigo, amorfo, certas coisas, mas era quando cantava com muito louvor que o fogo descia na igreja. Pessoas eram libertas, pessoas eram salvas, mas não é igual às outras igrejas, nunca será. Nova Vida de Queimados é única nessa denominação. Cada igreja trilha a sua própria história. Olha para o irmão do seu lado. Olha a história dessa igreja. Não é uma história de sucesso? Diga amém. Amém? É. Então, se ele chegou até aqui com esses marcos antigos, não quer dizer que o senhor é antigo não, tá? Mas você tem... Sabe o que eu comecei a observar na minha simplicidade? Porque Deus, antes de você ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, ele te moe. No meu caso, o carro passou por cima de mim. Eu tenho duas hastes de titânio aqui no braço, duas hastes de titânio no braço esquerdo e 6 parafusos. Dezembro de 2024, um carro passou por cima de mim. Eu no carro com o braço pendurado. A minha mãe é sebleana, de origem sebleana. Assim mesmo. Né, irmão? Agora você não vai para o Presbitério Nacional no sábado, não, né? Você não ia arrumar o telhado da igreja? Porque o que eu ia fazer no sábado era lícito, mas era fora da vontade de Deus. Porque o filho do bispo tinha me ligado para que eu tocasse o teclado no dia para o Presbitério Nacional. Mas eu, minha soberba, na minha vaidade, eu sou pastor da minha igreja? Meu telhado está com problema? Eu tenho autonomia para resolver? Até que o Espírito Santo me disse: você vai fazer o que eu quero na hora que eu quero. Com o braço pendurado assim. Para a honra e glória de Jesus Cristo, eu recuperei o movimento do meu braço já. Graças a Deus. E o irmão que caiu vai recuperar também em nome de Jesus, que vai ordenar para diácono. É isso. A igreja chegou a essa linda história e eu quero acompanhar os próximos anos dessa história, junto com vocês. Eu estou devendo 2 visitas ainda para ele aqui. Mas se chegou até aqui, é que no coração dele tem fundamentos de um homem chamado Bispo Roberto McAllister. Esse homem é uma lenda. Eu tinha 5 anos de idade quando eu cheguei na presença dele. Como é que pode? Passaram-se 38 anos. Eu até hoje lembro que eu não tinha força nas pernas quando ele apertou a minha mão. Eu nunca vi tanta unção no ser humano quando eu vi naquele homem, o fundador dessa denominação. E pastor Álvaro chega e continua essa história. É isso que eu vejo quando eu chego nesse local. O que acontece se o seu celular cair no chão, sem capa? Quebra. Os antigos, eles aguentam mais pancadaria. Deixa eu te mostrar uma história aqui. Olha lá. A bateria durar quantos dias do Nokia? 10 dias. Tela monocromática, fazia nada. Telinha feia toda a vida. Agora, quanto a tela linda, o joguinho da cobra, mas não tinha câmera. O que está escrito à esquerda? Indestrutível. Se cair, quebra.
Sabe por que você tem que se apoiar nos antigos? Porque quando o novinho aqui estava quebrado, eu lembrei que era eles que tinham que ser minha referência se eu quisesse ter uma igreja séria e consolidada. Porque a internet coloca no coração do pastor jovem que se ele fizer, normalmente são as coisas que contaminam o nosso coração. É aquilo que deu certo numa outra igreja. O sucesso de outra igreja. E Deus colocou diversos homens. Um dos homens que ele colocou no meu coração não teve tempo para mim. Ele falou que estava muito ocupado. Então ele acabou me colocando de lado. Mas eu fico feliz pela paciência do pastor Álvaro, pastor Jorge e bispo Rubens comigo. São pessoas que me ensinam a cada dia, que por mais jovem que eu seja, eu sou dos mais novos ordenados pela Nova Vida, eu sei que eu preciso olhar para os marcos antigos. Eu quero dizer para vocês, jovens, sem desqualificar ninguém, mas você precisa olhar para os marcos antigos. Isaac trilhou a sua própria história, mas sem desqualificar as bases e fundamentos e o testemunho do seu pai Abraão. Jovens, fala para o seu jovem do seu lado. Jovem, fala para ele. Vocês estão preparados para os próximos anos da ICNV Queimados? Porque agora, quem vai escrever essa história são vocês. A partir de agora, a história é com vocês. E sabe o que ele vai ficar fazendo? Aplaudindo e pedindo cada vez mais que Deus use vocês para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir a Ele é digno. Aleluia. Amém.